que os jovens se cansam, os jovens, os moços se cansam. Eu e você, a gente se cansa. Porque não cremos naquilo que não é erva. Insistimos em crer e levar uma vida paralela a Jesus, crendo naquilo que é erva, por isso nos cansamos, por isso nos fadigamos. Porque a palavra de Deus diz no versículo 30 que os jovens se cansam, os moços se exaustam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O grande problema de nossas vidas é que nós lemos a palavra de Deus, mas temos uma vida paralela. Entre aquela porta e esse púlpito, esta palavra vale. Lá fora são os meus braços. Então, vivemos uma vida totalmente, nós temos uma dupla personalidade. Sabe, nós vivemos aqui a glória, a manifestação de Deus, o poder dEle, a vontade dEle. Mas quando saímos pelaquela porta ali, se Deus não fizer o que eu quero, não vale. Ou eu me frustro, ou eu me revolto contra Ele, ou eu digo contra Ele, ou eu vou agir com meus próprios braços. Qualquer coisa que não seja se voltar para Ele. E nesse sentido, Deus vem e fala sobre a majestade dEle. Que Ele tem tudo aqui na concha dEle, na concha na mão dEle, os mares. Se Isaías vivesse hoje com toda a tecnologia e conhecimento do universo, acho que ele diria que ele tem todo o universo, o cosmos, todo o mundo na mão dele. A palavra de Deus fala que é impossível se esquadrinhar, ou delinear, ou entender o pensamento de Deus. Nós não entendemos os propósitos de Deus, porque Ele é grande demais. Quando Deus fala que nós somos um nada, um vácuo, Ele não está aqui desprezando a sua própria criação. Não, Ele está dizendo simplesmente que Ele é muito maior que tudo que você imagina. Você tem que crer nisso. E com base nisso, através da vida de Isaías, Deus vem falando, decorrendo os capítulos, mostrando a grandeza dEle. E ele chega no capítulo 53 e ele inicia esse capítulo com uma pergunta. Quem creu na pregação? Quem creu na pregação? Quando ele faz essa pergunta, ele começa a falar de Jesus, profeticamente. Ele começa a falar que aquele que veio, que fizeram descaso, que não tinha nenhuma aparência pelos olhos humanos, que nenhuma formosura se encontrava nele, nenhum atrativo, nenhuma beleza, foi rejeitado, considerado oprimido pela sociedade, mas foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Deus está falando aqui através da vida de Isaías, em outras palavras, é: eu mandei para você, que está aqui essa noite hoje, o Salvador, o Messias. E ele veio de uma forma como você não espera, nem eu espero. Ele não veio do formato que nós criamos na nossa cabeça, conforme o nosso projeto que está no nosso bolso. Não, ele veio de uma maneira totalmente oposta. Ele veio de uma maneira que você olhava e fazia descaso. O que nós fazemos hoje com nossa vida paralela ao Senhor é exatamente o que está escrito em Isaías 53. Nós não os desprezamos e repudiamos com palavras, mas com atitudes. Porque se não confiamos nele, não entregamos as nossas vidas a ele verdadeiramente dia após dia, o que nós estamos fazendo então? Quem creu na pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Abre Isaías 53, por favor, todos vocês. Essa é a pergunta que está escrito lá. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Deus envia Jesus, oposto de tudo aquilo que se espera. Talvez você entrou essa noite aqui com amargura dentro de si, porque não tem uma realização pessoal, profissional, que você sempre sonhou, projetou e não alcançou. Mas, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu cheguei aqui essa noite hoje, com toda a sinceridade de coração,
muito atribulado na minha cabeça com a situação que está hoje em dia financeira do nosso país e tudo, essa dificuldade que está de conseguir o que quer, sabe, de querer juntar um dinheiro e não conseguir, essas coisas todas. Eu entrei assim. Mas, de repente, eu me pego aqui com o Pablo botando a mão na minha cabeça e orando, pedindo para que Deus abençoe a palavra que vai ser trazida. Então eu olho para dentro de mim e falo, o meu projeto era vir nessa terra e tirar tudo que tem daqui de dinheiro e voltar rico para o meu país. E Deus me fala aqui essa noite que não, o meu projeto na sua vida talvez você não saiba, mas é pegar um microfone e declarar o que eu sou santo de Israel. De repente, nos falta esse entendimento. O que você projeta para a sua vida, aquilo que você tem em mente, talvez não seja aquilo que Deus tem em mente para você. E que a palavra de Deus diz que é muito maior do que você tem em mente. Porque os caminhos dele não são os seus caminhos, os pensamentos dele não são os seus pensamentos, não são os seus caminhos, mas são muito maiores do que ele. Muito maiores. Quem creu na pregação? Oh, aleluia. Talvez um dos maiores exemplos que eu gosto sempre de falar de Jó. A outra vez que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, eu também falei de Jó. Jó é um grande exemplo de consolo do Senhor. Ele passou por uma tremenda tribulação, perdeu sua família, sua saúde, seu dinheiro. E ele passa um período muito difícil da vida dele. E aí, quando chega no final, Deus consola ele. Como que Deus consola ele? Fala. O que Deus faz para Jó? O que Deus faz para Jó? Não. Essa é a resposta errada. O que Deus fez para Jó está descrito no capítulo 42, quando Jó vira e fala dessa maneira. Eu o conhecia, agora eu conheço. Esse é o consolo do Senhor. O problema é que nossas mentes, quando eu falo em bênção de Deus para a tua vida, já se condiciona. É o que o mundo oferece. O que foi que abençoou Jó? Deus restituiu ele em dobro. Se ele tinha 5 vacas, ele teve 10. Se ele tinha 30 boizinhos, se ele tinha 40 carroças, agora ele tem 80. Nosso conceito de bênção no Senhor, o nosso conceito de prosperidade em Cristo é essa. E eu venho te dizer em nome de Jesus que está errado. E eu falo isso não com arrogância ou pretensão de nada. Eu falo isso porque Deus falou isso comigo na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui essa noite? Amém. O derramar de consolo na vida de Jó foi a hora que ele entrou na presença de Deus. Ele falou, meu Deus, me perdoe, eu falei de coisas que eu nem entendia, nem sequer sabia. Agora eu entendo, agora eu sei, agora eu posso te perguntar e o Senhor vai me responder.